povo estava ali em cativeiro na Babilônia, né? Mas houve um momento, pastora, que esse povo foi restituído e eles ficaram como quem sonha. Não sei se foi o Salmo 147. Me fugiu aqui, eu conheço bem essa Acho passagem, que mas no foi momento eu não estou lembrando. 137, mas aí a gente coloca lá na Na descrição. descrição para você. Então, houve ali, né, um trabalhar desses homens, alguém que se entrou na brecha pelos seus antepassados, alguém que trabalhou ali na genealogia dos antepassados. Neemias também. Amém? Exatamente. Então, Esdra 9, Neemias 9, Daniel 9 vai estar ali praticamente a mesma oração, que é uma oração de quebra mesmo de maldição, é uma oração ali onde eles vão pedir perdão para Deus pelos pecados antepassados. Sim. E vou um pouquinho mais além. Tem pessoas, Camila, que se encontram em sequência de aborto espontâneo e não vê saída, não consegue gerar. Eu vou um pouquinho mais a fundo, porque tem provas que você precisa ser aprovada. E para você entender, no contexto babilônico de Ezequiel, é um dos piores que você vai ver da Bíblia pelo tempo que durou, né? Eles ficaram anos cativos ali. Jeremias vem relatando, vem Ezequiel. E por quê? Porque eu vou te explicar. Esse copo aqui, se você segura ele assim por um tempo, ele não pesa. Mas se você segurar esse copo 3 horas nessa posição, ele começa a doer o nervo, a cabeça, o ciático. Então, eu quero que você entenda, foi uma analogia. O tempo da prova, ele vai determinar o seu sofrimento. Tem pessoas que Deus gostaria que você fosse aprovado em um mês. Mas por você não entender de leis espirituais, você está anos e anos na mesma prova. Aí você perde um filho, perde 2, perde 3 e está se perguntando por quê. Sendo que você deveria estar posicionada lendo esse livro, que é o Mapa do Tesouro, e achando os códigos espirituais para você sair dessa prova, porque o tempo da prova determina o tempo do seu sofrimento. E os cristãos não era para estar passando por tanto sofrimento. Meu Deus, pastor. E aí a gente volta naquela questão, né? O povo perece por falta de Total. sabedoria. E quando alguém se levanta com a sabedoria, aí é um bombardeio, né? A Sim. pastora Thalita que o diga, né? Meu Deus. Amém. Glória a Deus, pastora. Pastora, nós gostaríamos também de falar sobre um tema muito importante. E ele é muito atual, né? Deixa eu só achar ele aqui para. Sim, Pastora, como diz atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. sim. Ou aquele que nunca tropeçou, em outras palavras, né, amor? Em alguma dessas questões que nós vamos falar aqui. Gostaria de perguntar para a senhora, rifas, jogos e sorteios. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão agora que nós já falamos um pouco sobre o aborto, sobre essas implicâncias, enfim. Gostaria de falar um pouquinho também sobre algo que a gente crê que dá uma legalidade aí para Mamon, enfim, para esses principados que têm atrapalhado a vida do povo de Deus. Eu não vou nem falar do povo lá de fora, vou falar do Sim. povo de Deus, amém, que estão debaixo de uma aliança. É, cristãos podem participar de rifas, jogos ou aposta. A gente queria saber um pouco sobre isso, né? E quando algo deixa de ser diversão e passa a ser pecado, Sim. em relação à questão disso que eu perguntei para a senhora sobre rifas, jogos e sorteios. Sim, no livro de Mateus, eu não me recordo o capítulo, a Bíblia é muito clara quando Jesus entra e ele expulsa todos que compram e vendem. E o que mais você vai ver hoje nas igrejas é uma conversa bonita de Uhum. passar rifa porque nós vamos pintar a parede da igreja, Olha aí. tá? Se você Olha aí. assina uma rifa, você já entrou debaixo da maldição de Mamon e Belial, porque Belial atua nos espíritos de loucura, que é ansiedade, Uhum. síndrome do pânico, e quando eu assino uma rifa, eu estou dando legalidade para a ansiedade me pegar em algum momento da minha vida, porque eu fico ansiosa aí. quando eu assino a rifa. Uhum. E o pastor que está passando essa rifa já está transferindo demônios para sua vida, porque não pode. Não No altar, pode. não pode de forma alguma. No altar é oferta, dízimo, primícia e voto sem valor de dinheiro. Eu sou totalmente contra você estipular um valor de voto, porque talvez a irmãzinha não Uhum. pode participar e se sente oprimida. Exatamente. Ela se sente humilhada. Aonde ela vai buscar uma
cura, ela volta mais machucada. Então, o voto, vi eu isso. acredito que você pode fazer uma campanha, mas que cada um faça de acordo com a sua realidade. Uhum. E Deus recebe sim. Aí sim você pode colocar um voto de valor de dinheiro, você pode falar o que está ao seu alcance, mas não estipular algo como se fosse uma obrigação. Rifas não pode, cantina não pode, porque é a mesma coisa. Se vai uma família com crianças carentes que não tem o que comer, eles vão ficar com vontade e vai embora com grandes problemas para dentro daquela casa. Então, dentro de um ministério, não pode de forma alguma. E as pessoas estão debaixo de maldição financeira, dizima, oferta. O que mais você vai ver vai ser cristão Faz assim. oferta do cordeiro. Oferta do cordeiro, faz todo tipo de oferta, mas está com a vida presa. Por quê? Porque tem legalidade, tem nome sujo, mas está dizimando. Não faz Meu efeito. Deus do céu, olha isso. Dízimo, ele protege você do migrador, cortador, devorador e devastador. São os 4 demônios que protegem o seu bem material. Qual é o sentido do dízimo proteger se tem legalidade? Se a área financeira está com uma ruptura aberta. Se a própria Bíblia fala no livro de Eclesiastes que é melhor você ter o seu nome limpo. Não pode ter nome sujo. E o que mais tem são pessoas devendo um, devendo o outro, não paga. Quando você vê, tá com o histórico todo, né? Não preciso nem falar o português claro para a pessoa entender. Por quê? Exatamente. Aí vira e fala, mas eu dizimo, mas eu oferto. Faço primícias. Faço primícia. Mudou alguma coisa? Não muda. Porque não é só também, pastor, a área financeira. Se tiver legalidade na área de promiscuidade sexual, vai travar a vida financeira. Não é oba-oba o reino de Deus. Você tem que estar alinhado com a palavra. Se você ler Deuteronômio 28, bênçãos e maldições, é muito clara. Tem que seguir todas as leis, não é uma sim, outra não. E as rupturas só acontecem quando você está alinhado com o projeto de Deus. E as pessoas hoje, como eu falei, ela assina a rifa muitas vezes, por quê? Porque passou na família, a família fez um chá, que tá na moda isso agora, aí passa ali a rifinha, e você, porque não quero magoar minha irmã, né? Você vai lá e assina, mas você magoou o Todo-Poderoso. Porque quem você não pode magoar é Deus, não é o ser humano, tá? E as pessoas perderam o temor, como eu falei. Então, elas querem barganhar. Eu dou o dízimo, mas no secreto eu faço algo que para mim tá bom, sabendo que não pode. Sorteio, não pode. sorteio, vou falar algo pessoal meu, pastor. Não tem na Bíblia. Tá. Sorteio, Deus falou comigo quando eu estava dentro de um supermercado e eu tinha direito de assinar, porque eu fiz a compra para ganhar um carro. E na hora que eu assinei, Deus falou assim: você não precisa competir, porque eu sou o Deus que vou te dar tudo. E se você competir, você vai tirar a glória do meu nome e vai colocar lá naquele mercado. E eu falei: Senhor, me perdoa, eu não vou assinar mais. Então eu renunciei todo tipo de sorteio, todo tipo de rifa. Amém. E eu digo com propriedade, quando eu fechei as portas do céu, o lençol de ouro se rasgou. E ele falou: eu só te dei, filha, porque eu vi a tua obediência. Enquanto muitos falam assim: Camila, não, eu não quero magoar o pastor, eu não quero magoar fulano. E eu olhei e falei assim: mas não é sobre eles, é sobre o Senhor. Eu preciso estar alinhado contigo. Quem vai me dar ele não é pessoas. E muitas vezes as agendas se fecham, mas a agenda do céu não se fecha. Então tem que ter um posicionamento, pastora, com Deus, né? Temos que ter um posicionamento com Deus sincero, né? Como a senhora mesmo falou, muitas das vezes não queremos magoar o pastor, o cunhado, o irmão, aquela irmã da igreja que está precisando muito, né? Vai comprar um enxoval, a gente precisa ajudar. Mas será que só tem essa forma de ajudar? Fazendo sorteios, fazendo confessar rifas. uma coisa, né? Depois que eu entendi que não pode fazer, nem assinar em mercado para ganhar carro, que a gente antes fazia, a gente não sabia. Tem direito, então vamos fazer. A gente não está comprando para ganhar nada. Temos o direito. Aí depois que eu assisti as suas lives, seus podcasts falando sobre isso, aí a gente se posicionou. Não, a pastora Thalita fala que não pode, é legalidade. Mesma coisa, rifa. Rifa eu particularmente já participei para ajudar uma irmã na igreja, incentivei o pessoal. Aí quando eu assisti a pastora Thalita, eu falei: meu Deus. Agora sim, vamos além, só para você entender, Camila. Às vezes, no ato de inocência, abriu-se uma legalidade e talvez dentro da família
pode estar acontecendo sequências de abortos. E aí você pode se perguntar, mas da onde vem? Tem uma chave para tudo estar acontecendo. Não é do nada que acontece, como eu falei. Um abismo chama o outro. Não é porque você errou na área financeira que vai ser só na área financeira. Pode vir em várias áreas que, como eu disse, boleto espiritual, Deus ele determina e vai acontecer. Então, assim, eu não posso te dizer que o seu problema veio só desta área. Existem várias áreas que a gente tem que fechar as legalidades. Então, pastora, entendendo aqui, né, que crente não pode participar de rifas, amém? Nem para ajudar de nenhum jogo de sorte, amém? Nem para ajudar. E nem fora da igreja. Nem fora, nem dentro. Isso é conduta, é princípio. Então, entendendo essa questão, os nossos ouvintes que estão aqui, de repente ele fala, eu já fiz isso, meu Deus, eu participei de rifa, eu fiz rifa, né, enfim, eu fiz jogos, apostas, e agora? Já comprei a telecena, Já comprei a telecena, e o que eu faço agora, pastora? Sim. Depois que a gente já fez ali a borrada, né, como diz o português, claro, né, agora o que fazer? A legalidade chegou, o boleto chegou, e como resolver isso? Sim, precisa reconhecer, né? Libertação, a pessoa tem que reconhecer o erro, não ficar transferindo para os outros, como acontece muito isso, sim, terceirizando o problema. Alguém te machucou e você fica uma vida toda esperando que aquela pessoa caia. Esquece da sua vida, porque você está presa dentro de um cativeiro esperando a queda do seu irmão, que você entende que ali era um demônio, não era seu irmão que te prejudicou. Né? Se você entende de Bíblia, então assim as pessoas precisam se posicionar, renunciar, cancelar, reconhecer, e não é sobre dinheiro, como eu falo para eles, que tem lugares que a pessoa cobra a libertação, né? Não é sobre dinheiro. Ali você entra no teu secreto e você se rasga para Deus. Senhor, quantas vezes eu não tive dinheiro quando eu não era próspera? E eu entrei no meu secreto e falei assim, eu não tenho. Mas a Bíblia diz que eu preciso me arrepender. Eu estou aqui, eu me arrependo. Eu cancelo, eu anulo e rejeito, como eu aprendi com grandes libertadores. Amém. E fez efeito. Por quê? Porque eu precisei também me posicionar. Não é só falar, né? Tem uma gama de pessoas lá fora que só fala, mas pratica de novo. Então não faz efeito, pastor. Porque Deus ele nos testa. Ele testou Abraão, testou vários profetas da Bíblia, e comigo e você não vai ser diferente. Então ele sabe aonde está o seu coração. Será que realmente você vai se posicionar ou vai ser só um tempo? Por que tem pessoas que não vivem ruptura financeira muito alta? Primeiro, não sabe administrar o dinheiro. Deus não vai dar grandes coisas para quem ainda não sabe administrar. Segundo, tem pessoas que o coração está muito voltado para aquilo. Como eu disse, na primeira oportunidade vai soltar a mão de Deus e vai segurar na mão do homem. As pessoas, elas soltaram a mão de Deus. Elas não querem mais estar com a palavra, elas não querem ter esse posicionamento, elas têm vergonha de falar eu não faço, deveria ter orgulho, porque o que mais tem aí é gente igual, gente imitando um ao outro, sendo que você poderia ser totalmente diferente, dizendo, ele faz, eu não. Olha o privilégio que Deus olha para você e fala assim, que filha diferente, que filha diferente. Totalmente dependente. Totalmente dependente de mim, entendeu que quem tem que te reconhecer é o céu e não a terra, que pode fechar todas as agendas da terra, mas a do céu não se fecha. E assim, eu sei que a minha esposa vai fazer uma próxima pergunta, mas eu queria fazer um adendo aqui. Pastor, essa questão, né? Ah, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Eu também posso fazer. Então fica naquela... Isso é uma crise de identidade, de caráter. O que é? Porque a pessoa tem tudo para se posicionar, mas não se posiciona. Tem tudo para viver na dependência, mas não depende totalmente só de Deus, né? Isso é o quê? É questão de identidade, de caráter? O que seria isso? É o DNA corrompido, né? Como a Camila entrar no tema. O DNA corrompido, ele leva você para esse lugar porque nós fomos projetados no céu. Nós nascemos no pensamento de Deus. Então, quando ele gerou você no pensamento dele, colocou você na barriga da sua mãe, ele já sabia o que você ia fazer na Terra. Você não é figurante. Você é um protagonista. Aleluia. E aqui na Terra, para você ser protagonista, você vai ter que cavar um poço, e esse poço dá muito trabalho, e tem pessoas que querem pegar água lá do teu poço. Por quê? Porque não tem identidade. Então, alguém já conquistou, agora eu vou ali e vou fazer o que aquela pessoa está fazendo. Ctrl-C, Ctrl-V.
Isso. Então, assim, nosso DNA foi corrompido quando a gente veio para a barriga da nossa mãe. Era perfeito. Quando você Sim. entrou na barriga dela, você já entrou debaixo de injustiça. Uhum. Porque vem os altares da família que você não pagou para passar por aquilo, mas vai passar, porque a Bíblia diz que tem Entendi. altares. Então, na queda de Adão e Eva, né, quando eles caem, quando ele come da árvore, da fruta, né, da árvore do bem e do mal, contaminou o DNA. Porque a gente entende que a árvore da vida é Jesus Cristo Sim. e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. Então, teve uma mistura. Eles eram perfeitos Meu e quando Deus do ele céu. come, automaticamente... E detalhe, Eva já estava corrompida antes de comer. Porque ela ouviu, ela ficou ouvindo, e quando ela escuta a voz, você pode ler o texto no original. Sinal que ela já estava conversando com a serpente. Ela estava ali ouvindo, falando, a serpente fala a verdade sim, conversa com ela, e a serpente trata Deus não como Senhor, ela fala Deus. E Eva já não fala mais Senhor, como ela fala nos capítulos antigos, né? Antigos Anterior, não, sim. anteriores. E ali, naquele capítulo, quando ela fala com a serpente, ela já diminui o senhorio de Deus. Ela não fala Senhor, ela fala Deus. Então ali ela entrou na mesma frequência da voz da serpente. Então Meu a Deus, tá nossa forte isso aí. contaminação Nossa. acontece ali. Ali quando ela comeu, quando ela ouviu, o problema de você ouvir músicas seculares, o problema de Meu você Deus do estar em céu. rodas que não te acrescenta em nada, ficar horas perdendo seu tempo vendo internet, coisa que não te acrescenta, em vez de você estar buscando algo que te edifica, estudando a palavra, tentando não ser enganada mais. Só que as pessoas preferem ser marionete. Fica uma vida toda. Se alguém me ensinar, tudo bem, mas ninguém quer cavar um poço, ninguém quer comprar uma Bíblia dessas que é mais, né, Exatamente. mais Top demais. certinhas, que traz um dicionário, que você vai ter um entendimento diferente. Por quê? Porque é muito difícil estudar a palavra, não é nada fácil. Por isso que você precisa pedir o quê? Sabedoria. Que só ele vai te dar uma sabedoria para entender o trono dele. E as pessoas agora estão contaminadas porque aconteceu esse probleminha lá no Éden. Que forte, hein? Glória a Contaminou Deus. até Meu nossos Deus do ossos. céu. A Bíblia vai falar sobre a raiz de Raiz de iniquidade. Iniquidade geracional. geracional. É muito sério isso, né? E muitos não entendem e nem buscam A entender, né? bênção e a maldição, né? A Você vê bênção e a maldição. que a questão dos ossos, né, pastora? Me lembrei agora do profeta Eliseu, né? Que quando ele morreu, foi colocado ali dentro de um túmulo e em um dado momento, a gente não sabe quanto tempo isso passou, alguém não deu tempo de enterrar e só jogaram ali, e quando tocou nos ossos de Eliseu, aquela bênção que estava nos ossos de Eliseu passou para a vida A daquele homem, unção. a unção, e ele ressuscitou. Sim. Amém? E Então, muitas pessoas estão dando os ossos para Satanás quando estão sendo cremados. Tem meu versículo Deus, bíblico que olha Deus aí. condena